Vocês viram que lá no AVA tinha uma apostila de dinâmicas, né? E atividades em grupos para idosos, né? Vocês utilizaram ela, né? Viram lá. Pronto. Então, a partir dessa apostila e desse material que tem lá, eu deixei livre para que vocês escolhessem uma determinada dinâmica, a dinâmica que lhe chamasse mais atenção, né? Para você expor aqui para para a turma. Fica difícil para pois tem algumas que requer muito material, determinados objetos, e que não dá para trabalhar aqui. Pelo menos acho que a maioria requer algumas coisas. Então, a gente vai estar explicando, né, qual a dinâmica, o porquê que a gente escolheu essa dinâmica, quais os benefícios que ela traria para o idoso ou para o grupo idoso, questão de socialização, né, os objetivos finais, o que é que ele poderia trazer coordenação, poderia trazer motivação, o que era que a gente poderia alcançar com essas dinâmicas. Dinâmica é muito interessante, que é algo lúdico, né? E a gente pode trabalhar com o idoso, fazendo com que o nosso tratamento, a nossa terapia diária, ela seja mais gostosa de ser trabalhada, não fique só naquela do exercício, não fique só naquela do alongamento e vou embora, né? E faz com que o idoso muitas vezes expresse seus sentimentos, suas vontades, enfim. Esses são os propósitos das dinâmicas das terapias em grupos, tá? Então, eu vou deixar à vontade para vocês, para quem quiser começar, se vai ser o grupo um, se vai ser o grupo 2. Tem como objetivo também de mostrar para algumas pessoas que nós temos possibilidades, né? Nós temos inúmeras possibilidades para se trabalhar com o idoso e não deixar o nosso atendimento monótono, tá? Então, fiquem à vontade, pessoal, para vocês iniciar da forma que vocês quiserem. E aí, Pode Thaís? ser a gente, Laura? Vamos? Pode, bora. Tu Pode fala falar. primeiro? Fale. Eu? Pronto. A gente escolheu duas brincadeiras, aí eu vou falar uma e Thaís vai falar outra. A que eu escolhi foi ela tem como nome No Castelo dos Mil Gostos, Toques e Chás. Eu acho uma brincadeira bem interessante porque é com objetos fáceis da gente conseguir utilizar, e eu acho ela uma brincadeira simples e que tem como objetivo estimular várias coisas. O foco mesmo seria estimular os órgãos de sentido, que seria o paladar, o tato e o olfato dos pacientes. Só que com isso aí a gente vai conseguir trabalhar tanto a memória quanto a interação entre eles, a percepção, enfim. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como é que vai se desenvolver essa dinâmica. A gente vai formar dois grupos de idosos, a gente vai dividir eles em dois subgrupos, e a gente pode colocar eles em círculo, sentados em uma cadeira, em cadeiras ou até mesmo no chão, só que eu acho que no chão para idoso É, talvez seja um pouco mais difícil, né? A gente pode adaptar. E aí, quais seriam os objetos que a gente utilizaria? A gente vai utilizar vendas, todos eles vão ficar com os olhos vendados, e três tipos de objetos que estimulem o tato, o olfato e o paladar. Ou seja, para o paladar, a gente pode utilizar frutas, como no caso tem dizendo eles utilizaram, ai meu Deus, foi morango, laranja e mexerica, só que a gente pode adaptar com o que a gente tiver. Coloca frutas, aí para estimular o cheiro, eles colocaram aí capim-santo e erva doce, que eles têm um cheiro bem forte, então coisas que a gente consiga estimular o cheiro, e objetos que a gente consiga estimular o tato, para eles tocarem e tentar adivinhar o que é. Então a gente coloca uma mesa com todos esses objetos, essas frutas, e eles com os olhos vendados. E aí o que, é que a gente vai fazer? A pessoa que vai comandar o jogo, que seria a gente, né? A gente vai dizer assim, ó, vamos fazer agora um passeio, um castelo, por exemplo, e vocês vão
conseguir sentir cheiro de algumas coisas, gostos e tocar algum objeto para tentar adivinhar o que seja. E aí a gente pode ir passando, pegar de um por um, passar por essa mesa ou até mesmo vir com os objetos até a cadeira, onde eles estiverem sentados, né? Porque depende da capacidade aí do idoso. E a gente vai passando esses objetos, colocando para eles experimentarem, né? O gosto, o cheiro e alguns com os objetos, para estimular o tato. Só que aí o que é que acontece? A gente vai conseguir estimular essa percepção, né? Só que ao mesmo tempo vai trabalhar a memória, porque a gente vai pedir que eles no final digam em que ordem foi passado esses objetos. Foi primeiro algo para cheirar, depois a gente consegue colocar algo para eles tocar, enfim, vai ter uma ordem. E aí no final eles vão ter que dizer qual foi essa ordem que foi colocada. Isso aí vai estimular principalmente a questão da memória deles, né? Que para o idoso é bastante importante. E aí a gente pode adaptar, porque esse jogo ele é de uma forma competitiva, né? Vai ganhar a equipe que tiver mais pontos, ou seja, seria 5 pontos para aqueles que conseguirem identificar o objeto corretamente e 2 pontos para aqueles que conseguirem falar na sequência correta. Só que aí acaba que a gente pode ou levar esse jogo de uma forma competitiva ou não. Porque às vezes quando a gente torna esse jogo competitivo, esses idosos eles ficam muito ansiosos, é como se eles se sentissem pressionados. E aí acaba a gente tendo um efeito contrário do que seria. E aí a gente escolhe, mas basicamente o jogo seria esse. Eu achei bem simples, com um objeto que a gente consegue ter fácil acesso, e eu acho uma brincadeira assim interessante. Eu acho que eles gostariam. Dá para alcançar os objetivos, né, Uhum. terapêuticos, e ao mesmo tempo dá para dinamizar o tratamento com eles, fazer socialização, até fazer pirar risadas, né? Isso é Também. muito bom, muito legal. Tá. Foi essa. Thais vai falar agora Bom, a outra. a outra dinâmica, minha gente, que foi escolhida se chama Batata Quente da Memória. Ela vai ter, o principal objetivo dela vai ser estimular a memória desses idosos, né? E também, como é que eu posso dizer? A interação social deles em si. E eu achei interessante que é principalmente tipo, para a gente dar boas-vindas a um grupo de idosos, ou então quando está encerrando um ciclo, é uma brincadeira extremamente fácil. A única coisa que a gente vai precisar confeccionar vai ser uma caixa. Nessa caixa, a gente vai colocar palavras que remetem à música antiga do tempo deles, ou então a gente até pode, como é que eu posso dizer, melhorar, colocar qual a sua idade, entendeu? Qual o seu nome completo, se ele conhece algum amigo do lado, entendeu? Um abraço, fazer essa questão de estimulação, de interação social mesmo. Aí o que é que acontece? A gente vai colocar um som, né, com a musiquinha, vai passar a caixa por eles, eles podem estar em pé, sentado. A gente também vai ter, antes de fazer isso, ver a interação, ver o grau de escolaridade desses idosos. O que que acontece? Para não haver algum constrangimento, entendeu? Da parte deles, quando puxar o papelzinho e não souber ler. Aí, no caso, nós vamos ministrar essa caixinha. Eles passam, passam, passam. Quando a música parar, na que parar, vai remeter aquele idoso para fazer essa brincadeira. Daí, então, nós vamos lá, vamos ler o papel, né? E vamos dizer o que é para eles fazerem. Aí eles vão lá e pagam suas prendas. Achei super interessante, tipo, vai ser bem descontraído, né, para eles em si, se conhecerem melhor, ou então até estimular a memória em si, como é o objetivo da brincadeira, né, com músicas antigas. E é isso. Essa questão da socialização é um ponto chave, eu acho que é um ponto muito importante para a instituição de longa permanência, né? Eu acho assim que é algo primordial que a gente deve trabalhar, né? A gente só tem ganhos, mas que não é nada fácil, de forma nenhuma. Por isso que é importante a gente estar fazendo isso sempre, estar fazendo atividades, né, que eles realizem juntos, que eles façam juntos. Por quê? Eles têm uma competitividade muito grande, né? A maioria deles, principalmente quando eu percebo muitas vezes que é como que se tivesse ciúme. Ah,
doutor fulano chegou aqui, falou com Maria, falou com Zefinha, mas não falou comigo. Por mais que você chegue, você dê um bom dia alto, um bom dia coletivo, aí Dona Maria foi e te deu um abraço e saiu, pronto. Dona Zefinha e Dona Fulana já vai ficar com raiva, sabe? Fica aquela coisa, sabe? É uma carência tão grande, É isso que eu ia dizer, a maioria deles são bem carentes. né? É uma carência que isso interfere muito na vida deles, sabe? Então, eu acho que essas atividades que a gente possa trabalhar o coletivo, possa trabalhar a socialização, eu acho assim de fundamental importância. Eu achei bem interessante, Cleito, o material. É porque aí só poderia trazer duas brincadeiras pro grupo, mas tem outras muito interessantes. Eu achei uma ótima também, que é a de formar 5 idosos em fileira, né? E eles em si fazer figuras geométricas, tipo um nas costas do outro, para tentar ver essa questão de sensibilidade, de memória, de refrescar essas questões de figura geométrica, quadrado, triângulo. Achei É, muito bom o material. e outra Inclusive, coisa, já salvei. é muito legal porque, assim, mostra os objetivos de cada atividade, né? O objetivo geral de cada atividade, o que é que a gente deve estar alcançando. E isso é fato. Para a gente não estar fazendo atividades aleatórias sem saber o que é que a gente pode estar alcançando, né? Então, eu acho que é muito importante esse material. Tem ele. Eu falei até no áudio sobre um do Ministério da Saúde, só que eu não coloquei o do Ministério da Saúde. Eu posso disponibilizar para vocês depois também, tá? Pode enviar, se o senhor puder. Vou mandar sim. Vamos agora para o grupo, para o segundo grupo? Então, Cleiton, a gente do Não, né? segundo grupo tinha escolhido as mesmas brincadeiras que o pessoal do primeiro. Oi? Coincidentemente, né? Sem trocas de informações. Eu acho que pelo fato do manual fornecer essas brincadeiras que são mais fáceis de ser feitas, com pouco material e bem mais didática com o público que a gente tem, né, hoje, aí seria ideal fazer essas brincadeiras com eles. Mas se a gente tivesse outro público, né, como Sim. o nosso público de idosinhos do projeto de extensão, a gente tem uma melhor variedade assim de idosos, com características bem diferentes dos pacientes que a gente tem no APAI, e que com certeza iria conseguir fazer outros tipos de brincadeira também, porque são públicos diferentes. Aí, Sabrina, amiga, tá? Se vocês querem citar alguma brincadeira, ou Não, eu posso citar veja, algumas das que eu vi? veja, Eu Gente, que vi. coincidência, Logo Cleiton. as duas, vocês Foi. pegaram igualzinha. tudo Mas bem, aí, Foi Cleiton, a mesmo. gente tinha Passada. pensado outras também. Mesmo. Se puder falar. sim, pode sim, mas não tem problema nenhum. O importante é porque, assim, vocês pensaram para o nosso grupo lá da APAI, né? Isso, exatamente. E uma coisa legal que você expôs é que, por exemplo, se fosse o grupo do grupo de extensão e tudo mais, existe individualidades de cada grupo. Tem atividades que vai dar para a gente desenvolver de boa em determinados grupos, já tem outros que não dá. Uhum. Interessante, a gente tem grupos de atenção básica, idosos da atenção básica. E a gente trabalha com um grupo de idosos do Bom Jesus e trabalhamos com um grupo da Coab. São diferentes, têm as suas individualidades, sabe? Então, é interessante a gente ter essa noção, a gente conhecer bem o grupo, né? Para a gente incluir determinadas atividades, porque vai ter algumas atividades que vai dar para um e já vai para outros não vai dar certo, E tá? para que não aconteça essa questão assim de excluir, né, Cleiton? Igual o senhor mesmo acabou de falar, Sim, com certeza. né? É. Então, fiquem à vontade para vocês falarem, discutir sobre qualquer outra que vocês viram interessante. Então, É bom eu vou que começar. o grupo é porque vocês não chegaram aí, por exemplo, na nossa instituição de longa permanência, né? Uhum. Mas se vocês pudessem observar,
o grupo de idosos da APAE, né? E o de longa permanência e o da nossa clínica são 3 grupos de idosos e 3 grupos extremamente distintos, né? Vamos tirar o da APAE, que tem as suas deficiências. Se a gente colocar o de longa permanência com o da clínica, são distintos. Se a gente pegar os 3, o de longa permanência, o da clínica e o do CRI, né? Os 3 são distintos, são diferentes. Né? Então, fiquem à vontade para vocês falarem. E é isso que é interessante, porque a gente consegue discernir, né? Que no grupo do APAE, por exemplo, o nosso trabalho, se fosse mais um trabalho cognitivo, seria muito mais eficiente para eles, só que com um grau de facilidade melhor. Porque tem pacientes que não entendem muito bem as coisas que a gente fala. E Já no ainda bem nosso que nós grupo, pensamos iguais. no nosso grupo do projeto de extensão, a gente tem uma disponibilidade assim melhor até para conversar com os pacientes, tanto no quesito físico quanto no cognitivo mesmo. Eles são idosinhos, mas são super atentos às coisas. Por E incrível que aí, pareça. Oh, pode terminar, Michelle. pode falar, Gabi, depois eu falo. Não, eu só ia comentar que, por incrível que pareça, esses dias eu tava vendo na internet, né? Só que era com o bebê, não era com o idoso. Uma mãe fazendo esses estímulos de paladar, esses estímulos de olfato com o bebê. É por isso que essa atividade é muito importante, porque também o idoso, com o passar do tempo, ele vai tendo algumas perdas, né? Que a gente sabe. Então, é sempre interessante estar estimulando e recrutando esses sistemas aí. Era só isso mesmo que eu queria falar. É muito legal. Nós, nós não tivemos oportunidade, mas todos os períodos, eu creio que vamos ver como é que a gente volta dessa pandemia, mas eu quero também ir com vocês no CRI. Eu queria que vocês conhecessem o CRI, conhecessem o serviço, não só os idosos, mas também os serviços, né? E vocês vão ver que são idosos extremamente participativos, né? Tipo o da clínica, mas assim, 3 vezes mais, sabe? São muito participativos, são assim, é fantástico. Eu queria que vocês tivessem essas duas visões, sabe? Lógico que alguns da sala participam do grupo de extensão, mas outros não. Então, eu queria que tivessem essas duas visões. A visão do idoso, né, com deficiência e tudo mais, e a visão do idoso com suas capacidades cognitivas ainda preservada, com as suas limitações, mas, assim, de certa forma, funcionais, sabe? É muito interessante mesmo. Se provavelmente, se der para a gente voltar em meados de julho, lá no mês de agosto, eu creio que a gente faz uma visita no CRI. É muito bom de ser trabalhado. Tem algumas fotos de que a gente fez alguns trabalhos no CRI, no Instagram da clínica. Vocês podem dar uma olhada, eles são muito participativos. Podem continuar, pessoal. Eu fico atrapalhando vocês. Não, tá de jeito nenhum. Ó, então, a primeira brincadeira que, depois, né, dessas que a gente tinha visto, que a gente optou, foi, deixa eu ver até o nome dela aqui, que eu lembro da característica, passeio de carruagem. Eu achei essa brincadeira interessante, porque ela não tem um cunho competitivo muito grande. E aí, quando a gente vai brincar com a população idosa, a gente tem que pensar o seguinte: nem todos os nossos idosos vão conseguir fazer uma brincadeira de competição, porque muitos deles são limitados à cadeira de roda, outros usam muletas, outros aparatos e várias órteses que impedem realmente deles competirem com o idoso que não tem essas limitações. Então, a gente tem que tentar abarcar todo esse público. E aí, essa brincadeira, ela trabalha a questão da memória, da coordenação, do cognitivo, da atenção, porque a brincadeira
torno, né? Em resumo, ela vai fazer com que o idoso ele esteja sentado em círculo, mas aí esse círculo a gente iria adaptar ele, colocar em cadeiras, porque muitos deles também não conseguem sentar no chão. Então a gente iria colocar de uma maneira que desse para todo mundo participar. E aí a brincadeira, o fisioterapeuta, a pessoa que está aplicando ali a brincadeira, ela vai dizer no ouvido desses idosos cada personagem. Então, você tem que pensar numa história primeiro que você vai contar para eles, que tenham diversos personagens durante a história. E aí você vai e diz no ouvido de cada idosinho o personagem que ele vai ser da história. E aí depois você vai explicar no geral que depois de ter dito cada personagem no ouvido de cada idoso, você vai contar uma história. E aí nessa história vai aparecer diversos personagens. Vai aparecer um carroceiro, vai aparecer um fazendeiro. E aí esses personagens que você disse no ouvido de cada idoso, quando eles forem mencionados durante o momento da leitura, o idoso vai ter que fazer algum gesto que sinalize que é ele ali que está aparecendo no contexto da história. E aí, esse sinal pode ser um falar alto, pode ser um gritar, pode ser um grunhir, depende do que o idosinho se sentir à vontade para sinalizar. Pode ser até simplesmente uma palavra, né? Eu, ou então aqui, né? E aí, quando você escolhe essa palavra pode ser, por exemplo, carruagem. E aí, quando você fala carruagem, todo mundo bate palma. E aí, todo mundo vai entender que é o momento de se unir para fazer esse movimento, para fazer essa fala. E aí, esse jogo é interessante porque você consegue fazer o idoso prestar atenção no momento da leitura, onde é que ele está mencionado durante o texto. Então, para isso, ele vai ter que prestar atenção durante toda a história que vai ser contada, para ele saber qual é o momento dele falar, qual é o momento dele se posicionar, em que momento a gente está falando dele. Aí ele vai entender, né? Além da atenção, vai entender que ele agora é um personagem e que ele pode escolher o momento em que ele vai demonstrar, por exemplo, a fala dele. Eu achei interessante por isso. Muito Só que interessante. aí é claro que é um jogo que ele vai precisar de um pouco de uma cognição muito boa, de Sim. uma atenção muito boa. Então seria um jogo que a gente faria com um grupo específico que a gente sabe que teria essas condições de realizar a atividade. Porque não adianta a gente aplicar uma atividade com um grupo de idosos que uns participem e outros E não. outros não, é. Aí eles se sentem excluídos desse grupo. E eu achei interessante não haver tanta competitividade, porque aí não fica aquela pressão para você precisar lembrar da palavra, para você precisar fazer as coisas no tempo certo. Porque quando a gente coloca, então, gente, vocês vão precisar dizer essas palavras em 5 minutos. A pessoa já se sente pressionada ali e o idosinho pode até esquecer de algumas palavras para citar elas no momento certo. Porque até para a gente é difícil, né, que está aplicando o jogo. Certeza. Imagina para o nosso público. É. Muito. E Sabrina e as meninas, Vinícius, o pessoal do meu grupo, tem alguma outra brincadeira para falar? Brincadeira não, mas eu tenho consideração em relação a isso que a Michelle falou. Eu acho muito importante que a gente realize e sempre busque, né, fazer essas atividades que não estimulam a competitividade, justamente por esses fatores que nem todos conseguem fazer e porque também, se não for competitivo, os próprios idosos vão se unir para que todos consigam realizar a atividade. A gente via muito isso no nosso projeto de extensão. Muito mesmo. É muito importante. E só demonstrando a brincadeira para vocês, porque eu falei, né? Aí uma forma melhor de demonstrar é mostrando o textinho que o próprio manual deu para a gente aplicar nesses idosos. Aí eles falam assim, que tem personagem como o cocheiro, o passageiro magro, menininho, o cavalo, a passageira, porta, banco, mola, roda, e a pessoa tem que corresponder a esses personagens. Aí, por exemplo, eu vou dizer, Sabrina, você vai ser o cocheiro. Vinícius, você vai ser o passageiro magro. Tássia vai ser o menininho. E aí eu vou começar a ler a história para eles. A viagem estava atrasada, porque o cocheiro, aí a pessoa que eu disse que seria o cocheiro vai ter que sinalizar com alguma forma. Pode ser levantar a mão, ou gritar, fazer algum gesto. Aí, porque o cocheiro estava consertando a roda, aí a pessoa que for a roda também vai precisar sinalizar. Da carruagem. Aí, quando se fala carruagem, todo mundo bate palma. É a palavra geral para todo mundo se identificar. E aí ele dá o restante do textinho
para continuar a fazer a leitura com eles. E aí, se a gente vê, né, que o idosinho, a gente passou por ele ali, ele não conseguiu se atentar àquilo, aí a gente dá uma relida novamente nessa parte do texto, até que ele se atente, porque o intuito não é fazer ninguém ganhar jogo, ninguém Isso, fazer isso, né, a competitividade em si, mas é fazer com que o idosinho comece a ter mais atenção, uma melhor cognição, e a gente está trabalhando isso ao mesmo tempo. com certeza. E se torna algo leve e engraçado, porque cada um vai responder Uhum, de alguma forma, né? exatamente. Principalmente aqueles mais animados vão gritar, vão dançar, vão fazer alguma coisa, Uhum. vai chamar a atenção de outros e outros vão também querer estar fazendo da mesma forma. É muito, muito importante. Eu tinha escolhido outra brincadeira, Cleiton, essa manhã de primavera, que é muito semelhante a essa que eu falei da carruagem agora. Só que a diferença é que eu achei ela muito mais fácil de ser aplicada, porque é o mesmo contexto. Você vai continuar a falar uma historinha ali para eles, só que agora você vai ter que dizer nomes de animais para esses idosos. Então, você vai lá no ouvido deles e diz, ó, oh, você vai ser o gato da brincadeira. Aí o outro você diz, você vai ser uma ovelha. E aí, ao invés de fazer gestos, eles vão fazer o próprio sonzinho que o animal faz. Então, para eles ficam até mais fácil, né? Uma maneira de se expressar de um modo mais fácil. Sim. E aí você consegue brincar com eles. A diferença é só essa, são as duas brincadeiras, muito parecidas, muito semelhantes, mas a didática de você passar essa brincadeira, de você colocar nesses idosos é diferente. E eu Eu acho acho até muito essa legal dos animais trabalhar mais fáceis. com. Acho muito legal trabalhar com música também, né? É Depois que os ótimo. meninos apresentaram, que aí eu disse, eita, que engraçado, que eles escolheram as mesmas brincadeiras que a gente. Acho que muito pela questão do cognitivo, da memória, da atenção, que é muito bom pro idoso, né? Uhum. E aí eu fui dar uma olhadinha e vi algumas brincadeiras que usam música. Seja para você continuar a música, você começa aquelas músicas mais simplesinhas, de infância mesmo, de roda de cantiga, de asa branca, e você começar a cantar. E eu acho que é uma coisa que faz o idoso interagir muito, Com né? A questão da certeza. música. Então, assim, você começa a música lá, aí passa a vez. Aí quando passa a vez, ele tem que continuar aquela letra, poder interagir com uma pessoa chamando para dançar, se for um forró, chama outra pessoa, escolhe um companheiro para continuar uma outra música. Eles adoram esse Eles negócio de adoram. dança. Interação, Uhum. né? É. Do grupo, assim, como um todo. E não Eu é uma não, brincadeira difícil, né? Às vezes você eu, conhece aquela A música. gente tinha um paciente na clínica, menino, acho que ele dançou com todo mundo. Todo mundo ele amava dançar. Meu Deus do céu. eu não sei Eu tenho vários vídeos dele. eu não sei se vocês viram, mas no encerramento do semestre passado, a gente fez um karaokê, Uhum. Uhum, né? Eu falo vocês para os que não são do, do do, projeto. que são do projeto. Então, nós fizemos um karaokê e eles super animados, cantaram e dançaram e foi muito produtivo, foi muito legal, muito bom mesmo. Quando envolve música em si, eles Ama. adoram. É maravilhoso, tanto para eles quanto para a gente. Porque Foi às vezes muito a bom. gente quer fazer um aquecimento ali com eles. E aí, para facilitar a vida, a gente coloca aquilo que eles gostam, né? E a gente continua trabalhando do mesmo jeito, trabalhando aquecimento com eles antes de começar uma sessão de terapia. E eles aproveitam o momento. Aí a gente dá a oportunidade até deles escolherem que tipo de música que eles gostam, porque isso torna ainda mais um incentivo, né? É, A com gente escolhe certeza. para isso. Mais alguém, gente? Então, nós encerramos hoje dessa forma bem leve, de discussão. Eu queria também falar outra coisa, que dependendo do grupo, é muito interessante a gente trazer temas reais e temas fatídicos que sejam do dia a dia de cada um. Eu tenho experiências de trabalhar com idoso com alguns temas bem relevantes. Geralmente a gente só tem 2 minutos. Geralmente a gente fala muito assim, fazer uma roda de conversa,
vamos fazer ou uma palestra, enfim, a gente escolhe temas como, muitas vezes, como hipertensão, como diabetes, né? Que são temas basicamente corriqueiros, que eles vêm muito nas unidades básicas de saúde e tudo mais. São temas legais, assim, que eles podem estar trazendo as experiências deles, né? Não, eu tenho diabetes, eles podem estar trazendo histórias deles para as rodas de conversa. Mas já é algo muito batido, né? É algo muito, a gente toca muito nessa tecla, muitas vezes tem que tocar, né? Porque a gente está trabalhando educação em saúde e aí a gente precisa tá falando esses temas mesmo, né? O que pode comer, o que não pode, o que é legal para ele, o que não é, né? Mas assim, a gente trazer temas como, por exemplo, sexualidade na terceira idade, né? A maioria sente vontade, a maioria sente desejo, mas que muitas vezes isso é muito abafado, né? É algo que eles têm vergonha, preconceito em determinados assuntos, né? Então, o porquê tá trazendo para uma roda de conversa e deixar algo leve para que eles se soltem, para que eles falem sobre aquilo e tirem também suas dúvidas, né? É algo muito legal de ser trabalhado. Essas temáticas, né, do dia a dia, que deixa o idoso vivo e diz, não, peraí, eu posso falar sobre isso. Preciso falar sobre isso, eu preciso tirar alguma dúvida. Às vezes o comentário de um dos colegas foi uma dúvida que ele tinha a vida inteira, né?